Boa noite! Meu nome é Valesca Salgado, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa live, você que vai fazer Enem este ano. Como vão vocês, queridos? Olha só, eu sou a Valesca Salgado, eu sou professora de língua portuguesa, redação e bacharel em Direito. Agora eu vou apresentar para vocês o Príncipe Vitor. Olá, eu sou Victor Barroso, sou professor especialista em gramática e redação, sou formado em letras alemão, fiz mestrado em literatura contemporânea e nós decidimos juntar todas essas ideias e nossas experiências em sala de aula para criar a plataforma mais completa que existe na internet. Essa plataforma nasceu de um sonho que é físico. Nós temos um curso VPS Foco Multicursos, que é um cursinho físico e que migrou para o digital. E a gente quer passar a nossa experiência, a experiência de mais de 20 anos, para você, vencedor. Eu vou te chamar de vencedor, eu posso te chamar de vencedor? Nós vamos explicar para vocês os pilares da redação e dizer que a redação do Enem não tem mistério. Nós vamos fazer você perder o medo de escrever. Nós vamos ensinar a você a pensar e escrever diferente. Por que eu estou falando isso? Porque a redação, ela tem... Todo mundo sabe que nós temos 5 competências a serem obedecidas, não é, Vitor? Isso aí, Vanessa. Nós temos 5 competências e para quem nunca testou o Enem ou ainda tem dificuldade com alguma delas, é muito importante que a gente saiba o que cada uma pede e como o corretor vai avaliar isso. A competência número 1, ela diz sobre o seu domínio da língua portuguesa formal. É nesse momento que, apesar de todas as discussões que acontecem na atualidade, você jamais deve escrever com linguagem neutra. Porque a língua portuguesa não tem essa característica. Existem palavras que servem para isso e conseguem mostrar uma neutralidade dentro do texto, mas a gente não pode usar essa determinação de gênero neutra por enquanto. E isso é a competência número 1. A competência número 2 trata sobre a interdisciplinaridade. Isso é muito importante porque vocês têm uma bagagem pessoal, uma bagagem que carregam da escola e podem utilizar e devem utilizar dentro dessa competência para garantir os 200 pontos nela. A competência número 3 fala sobre interpretar bem os dados, construir de forma lógica todos os seus argumentos, entendendo que é uma dissertação argumentativa. A competência 4 trata sobre coesão e coerência de forma bem direta. Então é você entender que todos os seus parágrafos eles têm que estar interligados e existe uma coerência interna entre as orações. E a última competência que dá problema para muita gente, encerrar o texto com uma proposta exequível, inovadora e cidadã, que conserte esse problema levantado pelo tema e pela sua proposta quando você escreve a sua tese. Então, gente, aí é que vem o problema. Aí vem o BO. O BO é o seguinte, eu tenho certeza de que você morre de medo ao abrir aquele caderninho abençoado de provas do Enem. Você vai lá folheando rapidamente para saber o quê? Se seu prof acertou o tema de redação. E isso é uma coisa quase que impossível. Você se fiar num tema de redação. Vai cair esse tema, eu vou estudar só esse tema. Vai cair eixo tal, eu vou estudar só esse tema. Eu vou decorar isto, eu vou decorar aquilo. Isso faz com que te dê aquele branco na hora e você perca muito tempo. Nós preparamos um método e a gente vai te ensinar este método hoje. Como perder o medo de abrir esse caderno de provas? Como perder o medo? Primeiramente, o que você vai ter que saber? O Enem, a redação Enem, ela apresenta um problema. Então, redação Enem, ela tem o quê? Problema. Valesca, BO. Então, temos problema, BO, problema. Nós temos que uma vítima deste problema. Então, temos um BO, temos uma vítima e temos o quê? A coisa mais importante. Eu que sou bacharel em Direito, estudei as leis profundamente, posso te dizer que todo o problema que é jogado no tema da redação do Enem, todo problema está amparado por uma lei. Então,
eu tenho já um repertório sociocultural coringa, que é o repertório sociocultural legal. Se eu tenho um problema, se eu tenho uma vítima, este problema, ele é amparado por uma lei. Esta lei, ela pode ser Constituição Federal, ela pode ser uma lei de crime ambiental, ela pode ser uma lei sancionada naquele ano corrente. Já aconteceu isso. Em 2015, por exemplo, aconteceu isso. Em 2014, salvo engano, aconteceu isso também. Em 2018 aconteceu isso. Então, por isso é que eu garanto para vocês, Enem é problema, Enem é BO, Enem tem vítima e Enem tem amparo de lei. Redação, então, problema, vítima e lei. Eu trouxe para vocês temas a partir de 2013 e eu vou comentar com vocês o problema, a vítima e a lei. Eu vou jogar para vocês aqui numa cartela o tema de 2013 e vocês vão ver aqui, olha, efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Lei. A lei é 11.705/2008. Esta lei foi criada por quê? Porque antes de 2008, o condutor que dirigia embriagado, se acontecesse algum acidente de trânsito em que houvesse uma vítima e se essa vítima morresse, ele respondia pelo crime culposo. E o crime culposo não ia a tribunal de júri. As penas eram muito mais brandas. O que acontece pós-lei seca? Este condutor que dirige embriagado, se ele mata alguém, o que vai acontecer com ele? Ele vai responder por um crime doloso. O que é um crime doloso? É em que você não tem a intenção de cometer o crime, mas assume o risco de produzir. Então, presta atenção. Se eu tenho uma lei, quais eram as vítimas? As pessoas que morriam. Então, a implementação, ela tinha que ser o quê? Conhecida pela sociedade. Então, percebeu que tem lei, tem BO, tem vítima, tem problema, mas tem solução. Depois, partimos para o tema de 2014, que também é uma questão que tem lei. Publicidade infantil em questão no Brasil. Olha só. Foi o tema de 2014. A gente está colocando aqui, gente, só os temas do Enem Impresso, tá? Publicidade, a primeira aplicação. Publicidade infantil em questão no Brasil. Vamos lá. Qual era o BO? O BO era publicidade excessiva. Problema. Quem que ampara a criança e o adolescente? Nós temos hoje não, né? Nós temos há mais de 20 anos, 30 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que o Estatuto da Criança e do Adolescente? Ele garante a integridade física e mental da criança e do adolescente. Nesta época, o que acontecia? As propagandas eram excessivas e elas faziam o quê? Tipo uma lavagem cerebral na cabeça das crianças. E o estatuto que garantia. Então, quem que era a vítima? Olha só, problema. Qual que era o problema? A publicidade. A publicidade excessiva de propaganda infantil, que influenciava, trazia transtornos em casa, as crianças elas ficavam frustradas. Olha quanta coisa que você podia rechear a sua redação. Mas percebam que nós temos aqui o quê? Uma vítima. Quem eram as vítimas? As crianças. Qual era a lei que amparava? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Tinha solução? Tinha. Então, percebe? BO, problema. Vítima e lei que amparasse. Depois, em 2015, a gente tem o quê? Foi o tema que eu acertei, foi o único tema que eu acertei na vida, de cara. Porque no Dia Internacional da Mulher, eu estava assistindo a TV e vi Dilma Rousseff promulgando a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Ela estava promulgando a lei do feminicídio. Essa lei do feminicídio, eu falei assim, opa, uma lei.
foi a lei, no dia 8 de março de 2015, foi promulgada a lei do feminicídio. Eu pensei, peraí, temos uma vítima. Quem é a vítima, no caso? A mulher, a violência contra a mulher. E o feminicídio, a lei do feminicídio, ela aumentou as penas para pessoas que tivessem, homens que tivessem relações homoafetivas, relações afetivas com mulheres, pode ser tanto casado, namorado, ex-marido, todas as pessoas que estivessem em alguma relação e que matassem e que cometessem um homicídio contra a mulher, tinha sua pena aumentada. Então, olha só, Dilma Rousseff queria o quê? Que a lei fosse conhecida. Então, problema, violência contra a mulher. Percebe? Nós temos aí, então, um problema. Quem que é a vítima? A mulher. Qual a lei? Lei Maria da Penha e Lei do Feminicídio. Percebem que sempre tem uma lei que está aí, ó, amparando? Então, o que a gente tem que fazer? Prestar atenção nesse repertório sociocultural, porque depois eu vou comentar com vocês como que a gente coloca esse repertório sociocultural legal na sua produção, na sua redação. Passemos para 2016, vamos lá. 2016, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Isso aqui é um problema constitucional. Vamos lá. Nós sabemos, todo mundo sabe, que o Brasil é um Estado laico. O que é um Estado laico? Nós não temos uma religião oficial. Apesar do cristianismo ser predominante, predominância não quer dizer que isso está expresso na Constituição. Então, nós temos o quê? O Brasil como Estado laico. Quem que eram as vítimas deste problema de intolerância religiosa? As religiões que não eram cristãs. Para ser mais exato, as religiões de matizes africanas. Então, quem que eram as vítimas? As pessoas que não seguiam as religiões padrões, as religiões predominantes, que eram as do cristianismo. Quem que ampara este problema, vencedor? A Constituição. Então, você nota que, ó, até aí tem uma lei amparando cada problema, cada BO e tem uma vítima para esse problema. Depois, nós vamos para 2017. 2017, nós temos os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Olha só, problemão. Problemão por quê? Porque aí envolve o eixo educação. Educação, inclusão. Nós sabemos também que existem várias leis, existem muitas leis que falam de educação, mas a Constituição, ela é o quê? Ela é cirúrgica. No artigo 205, educação é direito de todos. Se é direito de todos, os surdos devem ser incluídos. Olha, fala, educação no Brasil, surdos na educação do Brasil. A gente pega as palavras-chave, a gente vê, educação é direito de todos, dever do Estado e da família. Então, eu tenho um problema. Qual que é o problema? Os surdos não estão incluídos nessa educação. Quem que é o responsável? É o Estado como governo. O governo é o responsável pela educação. Tem lei amparando, tem vítima e tem solução. Então, percebem? Tem problema, tem vítima e tem solução. Depois a gente parte para 2018. 2018 teve muito spoiler na INEP, o INEP deu muito spoiler de tecnologia, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Esta lei foi sancionada pelo Michel Temer neste mesmo ano. Essa lei de filtragem dos dados, essas políticas da internet, essa lei ela foi publicada no ano de 2018. O que o INEP queria? Ele queria dar ciência desta lei. E como que a gente podia aproveitar isso num projeto de texto, numa tese? Conscientizando a população desta lei. Então, percebam, quem que eram as vítimas? Os usuários da internet.
Então, o problema era a filtragem dos dados. Concordam comigo? Temos aí um problema. Qual que era a vítima do problema? Quem usava a internet. E qual que era a lei que amparava? A lei que foi sancionada neste ano de 2018, nesse ano de 2018, que foi o quê? A filtragem dos dados na internet. A lei que amparava, as políticas que amparavam a filtragem desses dados. Depois, 2019. 2019 foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil, que também está amparado com a Constituição. A Constituição garante a todos o quê? Cultura, esporte, lazer. Será que todos nós temos direito à cultura, ao esporte e ao lazer verdadeiramente? Isso está amparado na Constituição. Então percebam que a Constituição também amparou. Então o que tinha? Tinha BO. Qual que é o BO? Acesso, todo mundo tem. Quem que eram as vítimas? Quem não tem acesso ao cinema. A acessibilidade do cinema não é para todos. Então, meu querido, nós temos aqui uma lei, que é a Constituição Federal, que garante cultura e lazer para todos, independentemente de cor, raça, sexo e religião. Nós temos quem? Uma vítima, aqueles que não possuem, que não têm acesso ao cinema, e a solução. E, para finalizar, o de 2020, que foi sensacional, porque teve muito a ver com que, como a gente tem vivido a maior crise sanitária do século, uma crise mundial, a gente não poderia ter falado de outra coisa sem ser da saúde. O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Último tema do Enem impresso. Saúde é direito de todos, dever do Estado. Saúde é direito de todos e dever do Estado. E a saúde, ela tem que ser global. Ela não é apenas um estado físico, mas também um bem-estar social e psicológico, que é uma denominação também da OMS. Então percebam que o Estado também ampara a todos o quê? Ele ampara a todos com saúde. Então, quem eram as vítimas? As pessoas que são estigmatizadas. Aí ficou-se aquela questão, meu Deus do céu, eu vou tangenciar o tema porque eu não sei o que é estigma. Estigma, meu querido, é preconceito. As pessoas que sentiam-se estigmatizadas no trabalho, pela sociedade, pelos amigos, pelo entorno, pela comunidade. Então, qual que era o BO? O estigma associado às pessoas com doenças mentais. As vítimas, aquelas pessoas que têm alguma doença mental. E a solução? Quem que era o detentor? O Estado. O Estado, direito de saúde é direito de todos e dever do Estado. Notaram que eu fiz aqui, direto do Túnel do Tempo. Peguei 2013, de 2013 a 2020. Todo tema da redação teve o quê? Uma lei. E esta lei ampara uma vítima. Então, temos um problema. Vou repetir de novo para você, Você tem que memorizar isso. Quando você abrir seu caderninho lá de redação, você vai ver. Problema. Tem BO? Tem BO. Então, temos aqui, problema, vítima e lei amparando. Então, eu vou começar minha introdução sempre com o quê? Com uma lei. Se essa lei aparecer no caderno, melhor ainda. Melhor ainda, vai te poupar você pensar sobre ela. Não é, Vitor? Isso é, deu para ver que a gente não tá para brincadeira, não é? Essa rápida palhinha que a Valesca deu sobre o repertório sociocultural legal, a gente ainda acrescenta mais um outro que tem um peso, que dá um arcabouço muito importante para você na hora do seu desenvolvimento, que é falar sobre todas as outras situações e todas as outras interdisciplinaridades possíveis que você possa tecer no seu texto. Então nós temos um repertório literário, um repertório de filmes, um repertório de séries, um repertório com aforismos de grandes filósofos, de sociólogos,
contextualização rápida sobre Bauman, sobre diferentes modos de pensar e agir na sociedade, para que você possa juntar tudo isso de forma lógica, de forma contundente e tecer o seu ponto de vista assertivamente. Isso é pensar e escrever de forma diferente. O nosso método é diferente justamente nesse ponto. Nós estamos dando meios, dando possibilidades para que vocês possam atrelar todo o conhecimento de mundo, além desse outro plus que nós oferecemos para construir o seu texto muito bem feito, muito bem escrito e garantir os seus 900 mais na tão esperada e temida redação do Enem. Exatamente. Agora, nós preparamos para vocês uma redação. E a gente não poderia deixar de falar de quê? De educação. Por quê, gente? Nós estamos vivendo uma crise educacional no Brasil. E essa crise educacional no Brasil, ela está fazendo com que cresça o quê? O analfabetismo funcional. Nós escrevemos. Titia Valles aqui escreveu uma redação, Vitor também, nós escrevemos juntos, nós tecemos juntos a 4 mãos. Nós fizemos a 4 mãos uma redação sobre os caminhos para combater o analfabetismo funcional no Brasil. E a gente queria mostrar para vocês como que a gente fez essa redação, como que a gente fez esse projeto de texto, como que a gente apresentou a nossa tese. Titia Valles e o prof. Vitor agora vai fazer isso para vocês. Eu quero saber aqui se vocês estão gostando da aula, dá um joinha aí pra gente, a gente quer ter um feedback de vocês, como é que tá aí, vocês estão gostando? Tem alguma pergunta que vocês querem fazer pra gente? Estamos aqui, gente, Titia Valles e prof. Vitor está aqui, nós estamos aqui nos apresentando, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, nós estamos ao vivo aqui para respondê-los. Se não, vamos começar então para a nossa produção. O que eu fiz aqui? Logicamente que eu vou, já com o pé na porta, eu vou já julgar o meu repertório sociocultural na primeira linha. E eu vou julgar o quê? Um repertório sociocultural legal, porque com ele eu tenho o quê? O problema é a falta de garantia de... Pensa nisso, tem a lei, a falta de garantia de. Presta atenção, a Constituição Federal de 1988 assegura a todos os brasileiros que a educação é direito de todos, dever do Estado e da família, preparando o indivíduo para o exercício da cidadania e para o mercado de trabalho. No entanto, presta atenção aí, aqui eu queria que vocês prestassem muita atenção. Quando eu coloco a Constituição Federal de 1988 assegura a todos os brasileiros que a educação é direito de todos, dever do Estado e da família, preparando o indivíduo para o exercício da cidadania e para o mercado de trabalho, isso é lindo, é maravilhoso. Só que, no entanto, olha só um conectivo, eu coloquei um conectivo de oposição. Por quê? Porque isso não acontece na realidade, né, gente? Então, olha, no entanto, a acessibilidade ao letramento e a plena alfabetização apresentam inúmeros entraves, dificultando e aumentando o número de analfabetos funcionais. Olha aí, repetir analfabetos funcionais porque é o tema da minha redação, eu tenho que colocar ele no meu projeto de texto. Entre jovens e estudantes, levando em conta, aí ó, tá aqui a minha tese, os 2 problemas. A industrialização da educação de baixa qualidade, gerando com isso uma desigualdade social e falta de oportunidades do trabalho, já que a Constituição garante para todos o quê? Educação para que se tenha exercício de cidadania e para o mercado de trabalho. Então, olha só, tem o BO e tem o quê? Temos o entretanto. O entretanto quer dizer o quê? A Constituição garante, mas isso é lindo no texto constitucional. Será que na prática isso existe? Por isso que existe conectivo no entanto. Percebem? Eu coloco o quê? Eu coloco a letra da lei. Coloquei a letra da lei. Eu não vou lembrar na hora. Você pode lembrar só das palavrinhas-chave. Coloquei a letra da lei, educação, direito de todos, dever do Estado e da família. Por que do Estado e da família? Porque o Estado, ele tem obrigação
de garantir educação para todos. E a família tem o quê? Uma coparticipação. Então a gente diz, eu costumo brincar que é tipo uma guarda compartilhada. É uma garantia compartilhada. O Estado tem que garantir, mas a família ela tem que matricular o quê? O seu filho, ou no público ou na escola privada. Aí a gente vai partir para a nossa segunda tela, que a nossa segunda tela já vai falar o quê? Do nosso primeiro BO, do nosso primeiro problema. Vamos lá. Bem importante que isso tenha aparecido para vocês e a forma como foi desenvolvido pela Valesca na introdução, porque a gente já encaminha o texto direto para esse desenvolvimento. Quando a Valesca começou com esse ponto de começar com o repertório legal, e depois ela coloca um operador argumentativo, criando uma oposição, ela deixou muito bem separado no texto qual era a tese. Isso é muito bom para você construir o seu texto, examiná-lo, né, e o que você tem que diferenciar no D1 e no D2, no desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, construindo de forma bem lógica e não esquecendo de amarrar os textos e os parágrafos. Vamos lá para o desenvolvimento 1 e vocês vão ver que já começa com um operador argumentativo de soma, está adicionando algo ao parágrafo de cima e a gente vai construir e continuar esse repertório, como a gente já tinha falado, que é muito necessário. Vamos lá para o desenvolvimento 1. Desenvolvimento 1. Tem lá o desenvolvimento 1. Essa tela é do desenvolvimento 2. Aí, vamos lá. À medida que se tece um rápido panorama histórico da educação brasileira, percebe-se como o desenvolvimento cognitivo e o letramento ficou relegado e ainda é a camadas mais afastadas da sociedade. O pensamento elitista ainda domina o entendimento da sociedade como ela é. Prefere-se ajudar alguém que tenha uma condição inferior à possibilidade que todos tenham as mesmas oportunidades. Então, olha aí o ponto que foi criado, né, o contraponto de desequilíbrio, que é muito mais fácil você tentar ajudar alguém que permitir que todos tenham as mesmas possibilidades. Né? Aí a gente não está vendo uma sociedade que deixou de ser igual, ela não, na verdade ela nunca foi, né? Desde que a gente tem a implementação do capitalismo, a gente sabe que ela não, isso reforça as diferenças e cria uns abismos muito maiores. Então, quando a gente coloca isso, é uma verdade universal. Olha o peso de um argumento que isso tem. Nenhum dos corretores vai te descontar alguma coisa dessa, porque você está usando um argumento de peso universal, é uma verdade universal. Água faz bem para a vida, todo mundo sabe. Então ninguém vai discutir isso com você. Vamos continuar analisando e depois a gente vai vendo como que isso tudo foi construído. Aí a gente tem, além disso, olha aí outro operador argumentativo, estou acrescentando mais uma informação. Comecei o meu parágrafo adicionando e começando, né, atrelando ele ao primeiro parágrafo, e dentro dele mesmo estou adicionando mais uma informação que faz parte do meu primeiro problema. Então, além disso, e considerando que a industrialização da educação não conseguiu garantir a qualidade da escola do passado, entende-se, pois, que essa massificação gerou como resultado um contingente de pessoas que identificam letras, juntam palavras, mas não têm propriedade nem autonomia para o uso. Olha que pesado isso, olha que informação que carrega uma construção que é histórica e também imbatível. Quando a gente entende que a educação pública ela está massificada e ela não conseguiu garantir uma qualidade para todo mundo, é óbvio que a gente consegue aumentar essa desigualdade. A gente não consegue aumentar, né? A gente consegue perceber, identificar que essa desigualdade existe por conta de que a educação virou um comércio. A educação ela ficou tão capitalizada que a hora você paga, passa. A gente sabe que isso existe e é uma construção também social de como a gente consegue perceber esse preconceito de que você pagou, entrou e pronto, né? E você sai com um canudo depois. É isso que a gente não pode ter e é exatamente esse ponto que é o analfabetismo funcional. Você consegue ler, mas você não sabe interpretar. Você não tem uma construção de pensamento. E é aí que a gente insiste com vocês que o nosso método ensina a pensar e construir os raciocínios lógicos de forma diferente. Nós não tecemos um texto como colcha de retalhos. A gente te ensina a criar um fio condutor e o seu texto vai ficar todo preso. Vamos lá para o desenvolvimento 2. Ademais, Paulo Freire defendia a ideia de que a educação é uma prática de liberdade. Por conseguinte, entender as inúmeras conexões que coexistem nos pensares altera os comportamentos e motiva as mudanças, portanto. Olha que a gente está encaminhando, de alguma forma, para o nosso fim do texto. O texto vai acabar. E nós estamos colocando uma rápida conclusão dentro de um pensamento, dentro de alguém que na sociedade brasileira tem um peso na educação muito forte. Você não pode usar qualquer repertório sociocultural
porque você simplesmente quer. Você não pode colocar dentro da educação brasileira falar sobre Einstein. Quem é o Einstein na nossa realidade? Não tem. Paulo Freire tem um peso na educação muito importante. Então, se a gente quer falar sobre educação brasileira, utilizemos alguém que saiba, que estava no chão da sala e não é simplesmente uma teoria que acaba sendo vazia, ela tem aplicabilidade. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente continua com um repertório literário. Fabiano, personagem em Vidas Secas de Graciliano Ramos, sentia-se humilhado e impotente por conta de seu nível de escolaridade. Segundo ele, dava-se bem com a ignorância, era melhor para lidar com animais, fator que o limitava para conseguir sua plena prática cidadã e melhores condições de empregabilidade. Dessa forma, compreende-se que o homem que recebeu instrução é consciente de si e do espaço em que vive. Olha todos os operadores argumentativos que foram utilizados nesse parágrafo. Começamos com o ademais, ele se vinculou ao parágrafo de cima, é o desenvolvimento 2, e é a continuação do texto, na introdução, D1, D2, e depois a nossa proposta de intervenção, todos ligados matematicamente, logicamente, todos eles têm uma função semântica e foram muito bem empregados, prendendo todo o nosso fio condutor, que eram justamente os dois problemas ditos lá na introdução. A gente tem uma massificação, nós temos um problema dessa construção comercial da educação e a empregabilidade que foi colocada aqui como pano de fundo dentro de Vidas Secas, que é um repertório muito coringa, que você pode pegar o Fabiano que não tem desenvolvimento e tino com as pessoas por conta do seu nível de analfabetismo e a gente coloca que ele estava preso a uma única condição por não ter desenvolvido. Então a gente consegue fazer uma associação, uma analogia com a sociedade brasileira. As pessoas que são dessa forma e que são analfabetas funcionais não conseguem uma empregabilidade de fato porque não tem qualificação para isso. E nós sabemos que o nível de especialização cada vez aumenta mais pelas empresas. Então, se você não tem, ou se você não capacita seu funcionário, ele vai estar fadado a um subemprego. Exatamente. E aí a gente chega na nossa proposta de intervenção. Vocês prestaram atenção no que o Prof. Vitor falou? O Prof. Vitor colocou para a gente mais 2 repertórios socioculturais. 2. Então, olha, nós temos 3 repertórios socioculturais na nossa redação. É exigido, o INEP exige apenas um, mas a gente pode rechear no D1 e no D2 filme, a gente pode rechear com livros e a gente pode rechear com filósofos, mas é muito importante que se pense na lei. A lei ampara isso tudo, só que a lei não garante. A falta de garantia é a nossa tese. Vocês perceberam? Falta de garantia Pensem sempre nisso quando vocês forem pensar numa tese. Falta de garantia A lei garante, mas há uma falta de garantia Agora nós vamos partir para a nossa proposta de intervenção. Vamos lá. Proposta de intervenção. O que eu vou colocar aqui? Lógico que eu vou começar com um operador argumentativo para eu conseguir o quê? Os meus pontos na competência 4, que é a coesão. Assim sendo, ações devem ser implementadas para que se possa dar fim a essas problemáticas. Cabe ao governo, na figura de seus agentes institucionais, principalmente o MEC. Por que o MEC? Ministério da Educação, porque a educação é direito de todos, dever do Estado e da família. Redirecionar os recursos federais à erradicação do analfabetismo, melhorar a qualidade do ensino básico, incentivar a leitura e formação continuada de todos os atores da educação, permitindo assim a proficiência dos analfabetos funcionais brasileiros com vista para o mercado de trabalho. Olha lá, ó, o mercado de trabalho lá no meu projeto de texto, lá da minha tese. Condição fundamental para erradicar a desigualdade social no Brasil. Dessa forma, existiria de fato a certeza de que o direito assegurado na Constituição está sendo posto em prática. Vocês viram que eu linkei a Constituição no final do texto, do meu texto,
Com o quê? Com o meu projeto de texto, eu comecei falando da Constituição e acabei falando da Constituição. Eu desenvolvi a minha proposta de intervenção como sempre com o agente. Valesca, eu não vou lembrar. Você pode ir para o governo federal, querido, com certeza. Você não precisa ficar atrelado a ministérios. Você pode usar a sociedade como um agente. Você pode colocar a escola como um agente. Eu quis colocar o governo federal através do MEC. Por quê? Porque o MEC a educação não é detentora? Não é dever do Estado? A educação não é dever do Estado? Então, eu quis colocar o MEC, garantindo o quê? Garantindo um aperfeiçoamento dessa educação de má qualidade. Como que eu vou aperfeiçoar isso? Esse como tem que ser muito bem detalhado. O que eu coloquei aqui? A gente coloca sempre os atores da educação. Eles têm que sofrer um contínuo aperfeiçoamento. O incentivo à leitura. Gente, para a gente acabar com o analfabetismo funcional, porque uma coisa é analfabetismo total, outra coisa é o analfabetismo funcional. Para a gente acabar com o analfabetismo funcional, o incentivo à leitura é condição necessária. Para acabar com o quê? O para é muito importante. Você viu que o nosso como foi muito detalhado? Para acabar com a desigualdade social. Como que a gente acaba com a desigualdade social? Colocando essas figuras, essas vítimas. Quem são as vítimas? Os analfabetos funcionais no mercado de trabalho. Só assim a gente consegue acabar com o quê? Com a desigualdade social. Colocando esse novo protagonista, que não será mais um analfabeto funcional, no mercado de trabalho, ganhando dignamente para que se cesse o quê? A desigualdade social, para que seja colocado em prática o quê? A garantia constitucional de que educação é direito de todos, dever do Estado e da família. Não é, Vitor? É isso aí. A gente recebeu aqui 2 perguntas e vamos lá para esse desenvolvimento, né, e tentar tirar a dúvida de alguma forma. Vocês gostaram estão gostando, gente? Coloquem aí pra gente, manda um coração. Bate palminha. Bate palminha, vocês já conheciam? Vocês já conheciam a gente? Dupla, como vocês chegaram aí? Foi por onde? Titia Valles e Prof. Vitor. Vocês vão ver muita gente agora aqui, tá? Por aqui, pro YouTube. Vamos lá. Sigam a gente no Instagram também, tem lá o nosso @. Primeira dúvida. Não é necessário o uso de algum repertório cultural, alusões, dados, no desenvolvimento 1? Não obrigatoriamente. Essas ideias são essas construções que a gente estava querendo lutar e brigar com a nossa proposta é justamente fazer o diferente. Nós temos aí algumas fórmulas que são fixas e que as pessoas elas entendem como um repertório de sucesso, como uma fórmula de sucesso. E não é. A gente vai tentar criar com vocês um modo de pensar justamente que não siga essas fórmulas. Não é uma coxa de retalho que você sabe que tem que fazer em algum ponto e rechear isso a partir do tema. Nós vamos dar capacidade para que vocês falem sobre os diferentes eixos temáticos, mas não com uma fórmula pronta. Existe uma fórmula bem batida sobre o 3.6, por exemplo, e a gente discutiu isso na hora da tessitura do texto, que a fórmula do 3.6 é que cada parágrafo tem que ter no mínimo 3 pontos, máximo de 6. Então, mínimo de 3 períodos, máximo de 6, e para todos eles. Nós não fizemos isso, se vocês perceberem, a gente depois vai deixar isso disponível, porque nós atrelamos o texto e construímos com os conectivos e a pontuação correta. E isso é muito importante, que mostrou o pleno domínio que nós temos da língua portuguesa. Então, essa sua pergunta, Diana Secádio, faz parte de uma fórmula pronta que a gente tenta brigar, a gente está brigando, não é? A gente briga com ela, porque a gente quer que vocês desenvolvam o próprio tipo de texto e não uma fórmula pronta. Outra pergunta, feita por você também, não é necessário o uso de algum repertório... Não, isso daqui já é o de novo. Ih, peraí. É o problema do negócio quando a gente fica nervoso. Não. A outra, é obrigatório o uso de 2 agentes? Quer responder? Não é. 2 agentes não é... Você tem que responder aos 2 problemas. Você tem que resolver os 2 problemas. Você pode resolver com um agente ou pode resolver com 2. Isso aí não faz diferença. Se um agente der para resolver os dois problemas que você apresentou na tese,
igual o Ministério da Educação, ele pode resolver esses dois problemas. Agora, você pode associar o quê? A família, você pode associar o quê? A sociedade, você pode associar o quê? A escola. Nada te impede, você pode usar dois agentes, mas pode usar um agente só, desde que você consiga o quê? Você consiga resolver a problemática. Como a gente se você levantou colocou a tese, se você colocou na tese os dois problemas, você tem que necessariamente o quê? Resolver estes dois problemas na sua proposta de intervenção. Isso aí é condição básica para você ganhar 900 mais. Os dois problemas da tese resolvidos na sua proposta de intervenção. Sendo um agente só, pode ser até o governo federal. Não, me deu branco na hora, porque dá, né, gente? A gente vai pegar aquele caderno de redação, você vai ver, você vai te dar um branco na hora. Então, eu posso colocar governo federal? Deve. Se você não lembrar de nada, coloque governo federal, secretarias municipais, administração pública é muito bom, tá? Então, não há necessidade de colocar dois agentes, pode colocar um agente só, tá? Isso daí não interfere na sua proposta de intervenção, colega. E fora que a ideia de colocar como foi construído na nossa redação, o MEC, ele tem os subagentes que ficam muito bem definido porque faz parte da escola, acaba sendo um direito compartilhado, né? Se o governo faz esse ponto e a gente tem aqui o lado da escola e dos professores, de todos esses atores da educação, eles acabam funcionando todos interligados e rebaixados, né, de alguma forma submissos ao governo federal e na figura do MEC. Então, é muito importante isso, que a gente foge de novo de fórmulas, Diana. É muito importante fugir de fórmulas. Porque às vezes você dá o branco, todo mundo que pega o caderno, quando vai fazer o Enem, vai direto para a redação do Enem. Mas será que eu trabalhei? Será que meu professor acertou? E a gente não quer que vocês fiquem pensando nisso. A gente não quer fórmula. A gente quer que vocês fiquem preparados para todos os temas, para tudo. Eu vou voltar. Eu vou falar igual mantra. Titia Valles vai falar igual mantra. Redação tem problema. Redação tem vítima, redação tem lei que ampara. Por que você não vai usar esse mecanismo tão fácil? Se tem uma lei que ampara, se tem um problema e se tem uma vítima, por que não usar esta construção no seu repertório? Começando a redação. Eu gosto muito desse começo porque esse começo é coringa. Quase todas as redações nota 1000 que eu li, que o professor Vitor Lemos, ela já começa de cara, com o pé na porta, com o quê? Com o repertório sociocultural. E colocando um conectivo de quê? Um conectivo de oposição. Esse conectivo de oposição também é muito importante, porque você coloca a garantia constitucional ou a garantia da lei e em oposição a quê? O problema acontece, ainda que o governo ampare, ainda que a lei ampare, o problema está aí, o BO existe, tem vítima, então essa garantia, ela é o quê? Fragmentada, essa garantia é o quê? Danificada, então você vai usar qual conectivo? Qualquer conectivo de oposição. Nos desenvolvimentos, você pode rechear com repertório sociocultural literário, com repertório sociocultural filosófico. Aí você vai colocar um conectivo análogo a isso. Por quê? Porque você está exemplificando o problema com o repertório sociocultural com repertório sociocultural literário, por exemplo, ou filosófico. Neste caso, você usa o conectivo análogo a. Não é, Vitor? Ou qualquer outro conectivo que dê ideia de comparação. Isso, você está usando dois mecanismos, né, para acontecer isso. De outra forma, são aí um dos 4 tipos de argumentos mais fortes que você poderia utilizar numa redação e que não teria problema algum sobre isso, né? A gente tem as verdades universais, nós temos os dados, que sempre tem nos textos de apoio algum dado, e você deve interpretar os dados. Você não precisa só colocá-los, você deve interpretá-los. Eles estão ali por algum motivo. Então, além disso, você consegue fazer as citações, e elas caem direto no nosso repertório sociocultural, e os desenvolvimentos lógicos, né? São os silogismos da filosofia. Tomem só muito cuidado com esse silogismo, né? O silogismo é importante porque são 2 premissas, essa questão análoga que a Valesca estava falando, e você cria de alguma forma de cara uma conclusão na mente do seu corretor. Cuidado! O mar é feito de água e sal. A bolacha é feita de água e sal. Então, o mar é uma bolachona?
O mar é um creme craquerzão? Não. A gente não pode fazer tudo isso, né, e usar um silogismo barato de alguma forma assim. Você consegue falar, João é homem, todo homem é mortal, logo, João é mortal. Você criou esse pensamento na sua cabeça, são uma das 4 formas de você conseguir construir o seu texto de forma imbatível e que ninguém vai desconstruir ou desconsiderar qualquer peso de informação que você escreva. E essa coisa do pensamento crítico que se cria com o repertório sociocultural, respinga onde? Reverbera onde? Na competência 3, que é a competência mais enjoada. Você tem que atrelar esse repertório sociocultural a quê? A sua tese, ao seu problema. Então, se você está falando de desigualdade social, eu quero usar um repertório sociocultural filosófico. Eu tenho que achar um filósofo, por isso que eu gosto da lei, para começar, porque a lei, ela é o quê? Ela é líquida e certa, está lá expressa, é aquilo ali. Quando você parte para o sociocultural literário, para o sociocultural filosófico, você tem que atrelar o pensamento crítico a sua tese. O que você escreveu na sua tese? Quais foram os 2 problemas? Esses 2 problemas, eles têm que estar atrelados a um repertório sociocultural que seja o quê? Que tenha uma comparação lógica. Porque senão você vai perder ponto nessa competência. E todo mundo perde ponto na competência 3, né, Vitor? A C3 e a C1 são as mais enjoadinhas. Se a gente pegar, né, e analisar esses pontos, é muito importante essa fala da Valesca sobre como que uma competência pode reverberar na outra. Ter pleno domínio da língua portuguesa, né, da variante formal, é muito importante porque isso reverbera na competência 4. Saber muito bem o uso dos conectivos, de todos os operadores argumentativos, não faz com que você só ganhe ponto na sua competência 4, mas também na 1. Se você erra em um, você reverbera no outro e perde ponto 2 vezes. Se a gente fala tanto sobre interdisciplinaridade, toda essa forma como a prova do Enem é construída, que está tudo interligado, a correção também está interligada. E na hora que o seu corretor estiver ticando todos os seus erros, ele vai conseguir perceber isso e te tirar ponto 2 vezes. Isso é muito importante que você não perca ponto 2 vezes, não é, Valesca? A competência, ela tem que ser muito bem construída, muito bem finalizada, que aí você consegue fazer tudo seu ao mesmo tempo. Isso aí, galera. Então, olha só, competência 1 é muito importante. Na competência 1, a gente precisa saber regra de concordância verbal. O que mais eu vejo nas correções que eu faço dos meus alunos, o que eles mais erram? Quais são os erros mais frequentes na competência 1? Concordância verbal, concordância nominal, regência e crase. E colocação pronominal também, diria eu. Colocação pronominal, regência, crase, concordância verbal e concordância nominal são os desvios que o aluno, que o candidato mais cometem na redação. E eles têm que ser sanados. Pontuação reverbera na competência 4, que a competência 4 é coesão, coerência e pontuação, né, Vitor? Isso. É bem importante a gente tomar cuidado com tudo isso, né? E que você não pode dar chance para ser descontado. Então, a nossa proposta é justamente vocês entenderem todo esse processo, toda essa forma interligada e garantir mesmo, de fato, os seus 900 mais na sua redação do Enem. E outra coisa importante, isso é muito importante, é você criar o seu pensamento crítico, deixar de pegar modelo pronto, colcha de retalho. Isso, gente, vira um Frankenstein, uma colcha de retalho. Eu vou pegar um modelo pronto porque eu vou encaixar isso, tudo bem, você pode dar uma sorte de ganhar os 900 mais. Isso se você der sorte. Agora, se você já vai com um pensamento crítico, você sabendo que existe uma lei que ampara aquele problema, você não precisa saber a lei de cor, você sabendo que tem uma lei que ampara esse problema e que tem aulas gravadas sobre todas as leis que amparam diversos tipos de problemas em diversos eixos temáticos, isso já te traz uma bagagem muito grande. Você já entra com 10 casas à frente.
na hora de construir o quê? O seu projeto de texto, a sua tese. Por quê? Porque a gente perde muito tempo em desenvolver o quê? A nossa introdução. A nossa introdução tem que estar redonda, tem que conter o quê? As palavras-chave, ela tem que conter um repertório sociocultural, ela tem que conter o quê? Um elemento coesivo dentro da frase, ele é intrafrasal, né? Nós temos que construir o quê? Períodos com o quê? Com orações subordinadas, de repente intercaladas, não dá texto de soquinho, e a tese, que é o mais importante. Esqueci alguma coisa, prof. Vitor? Acho que não. Acho que a gente analisou bem esse texto e a gente conseguiu entender, acho que conseguimos mostrar para vocês a importância plena dessa forma textual e de como a gente vai ajudar vocês a escrever o seu texto com pensamento crítico de forma contundente e seguindo um mesmo raciocínio, sem precisar de fórmula pronta. E outra coisa, falar muito da atualidade, falar do que está acontecendo no mundo. Vocês sabem o que está acontecendo no mundo? Vocês estão por dentro do que está acontecendo no mundo? Vocês sabem o repertório histórico, um repertório de atualidades? Isso a gente vai apresentar para vocês também este pensamento crítico, né, Vitor? Atrelado a todas as construções possíveis da modernidade, né? Não só a modernidade líquida, mas a modernidade sólida, antes e pós-Bauman, quem sabe, né? A gente vai discutir isso, vocês vão conseguir perceber tudo isso agora, quando a gente começar a colocar à venda o nosso curso, a nossa plataforma, com o nosso método Perdendo o Medo de Escrever Redação. E é perdendo o medo de escrever a redação mesmo, gente. É perdendo o medo de escrever redação. Você vai perder o medo, você vai abrir aquele caderninho de provas abençoado, que eu falo que ele é abençoado, porque Titia Valles fala, é abençoado. Você pega aquele caderninho de provas, você sua frio, né? Não tem ninguém que não sue frio com aquele caderninho de provas do Enem. Você vai lá, eu quero abrir para ver o que vai cair no tema da redação. Será que meu professor acertou? Aí começa, né? Ai, meu professor não falou sobre esse tema, eu não sei nada sobre isso. Você vai perder esse medo, tá? Então, olha só, o que pode cair na redação do Enem. Nós vamos apresentar as 5 competências avaliadas pelos corretores. Além de todas essas construções, a gente vai ensiná-los a perder o medo de todas as competências. Nós temos ali, sem medo do domínio da escrita formal da língua portuguesa. Nosso curso não é simplesmente de repertório literário, sociológico, filosófico, histórico, nem de leis. Nós temos também a aula de gramática para a redação. E que te ajuda a fazer o quê? A sua prova de linguagens. Porque você vai ter o quê? Aula de colocação pronominal, concordância nominal, concordância verbal, regência nominal, regência verbal, crase, acentuação gráfica. Gente, acentuação gráfica é uma coisa também que eu esqueci de falar, que todo mundo erra. Pronomes. Aí vem o nosso príncipe, que vai falar lindamente, vai dar aulas sobre o quê? Resenhas de livros. A gente entra então na competência número 2. A competência número 2, que trata especificamente sobre os usos e a sua interdisciplinaridade, né, como que você vai construir isso, nós apresentamos para vocês alguns repertórios coringas literários, de amplo conhecimento da literatura brasileira. Vamos de cara com ela porque conhecem a nossa realidade. Então a gente tem, dentro da competência 2, nós temos Vidas Secas, nós temos Capitães da Areia, nós temos Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós temos O Alienista, nós temos um conto maravilhoso de um autor contemporâneo, que é o Marcelino Freire, Papai do Céu. Tudo isso dá repertório coringa para que vocês possam utilizar em diferentes eixos temáticos. Isso é muito importante. Nossa plataforma está dividida em eixos temáticos. Você vai saber falar sobre o eixo da educação, sobre o eixo da saúde, sobre o eixo do meio ambiente, da ciência e tecnologia, das diferentes formas de pensar. Nós recheamos tudo isso para que vocês consigam pleno domínio de todas as competências. Competência número 3, a gente tem, sem medo de selecionar, de relacionar, de organizar e de interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. É o que a Valesca falou sobre o medo da competência 3. A maior parte de todos os candidatos tem medo da competência 3, porque não sabe de forma prática como interpretar,
como escrever, como utilizar as próprias ideias. É o pensamento crítico. Dentro disso, todos os nossos eixos temáticos estão dissecados com a ajuda de leis, com a ajuda do ECA, com a ajuda da OMS. Nós temos a agenda da ONU, nós falamos muito sobre a agenda da ONU de 2030. Ela foi assinada em 2015 e o Brasil é signatário. O que é a agenda da ONU? É uma agenda que garante os esforços de pleno desenvolvimento dos países que assinaram esse acordo, de forma sustentável, então tem relação ao meio ambiente, econômica e social. Nós falamos muito sobre essas questões atuais, sobre as leis que foram promulgadas nos últimos anos e principalmente em 2020 e 2021. A Valesca é uma pessoa expert e rainha da gramática e das leis para falar para vocês sobre isso. Nós vamos falar muito sobre a Constituição Federal. Porque todo mundo acha que a Constituição Federal se resume em todos são iguais perante a lei, independente de cor, raça, sexo e religião. O artigo 5º, coringa, que o corretor já está... Gente, já está batido isso? Vamos lá, vamos combinar? Isso já está batido. Então, eu vou dissecar com vocês o quê? As leis, eu vou dissecar o Estatuto da Criança e do Adolescente, as leis referentes à educação, leis referentes à saúde, leis referentes ao meio ambiente, aos crimes ambientais. Também nós vamos falar de cultura, vamos falar também de liberdade de expressão, vamos falar muito de saúde, vamos falar de vulnerabilidades sociais, quais são as principais vulnerabilidades sociais e como são vulnerabilidades sociais, são o quê? Vítimas que podem ser abordadas no tema da redação do Enem. Isso tudo vai estar recheado com o quê? Com o repertório sociocultural legal. Tem liberdade de expressão, tem meio ambiente, tem vulnerabilidade, tem ciência, tem tecnologia. Gente, tem tudo. Tem tudo. É a plataforma mais completa da internet. Não é à toa que a gente fala isso e que a gente carregou esse slogan para vocês desde que a gente já estava na produção. Nós pesquisamos muito, nós compramos plataformas, nós analisamos o que tinha e o que faltava. A nossa não falta. É por isso que nós garantimos que a compra dela vai fazer com que você garanta pelo menos 900 mais na sua redação. Lembrando que são mais de 80 aulas gravadas. Então, candidato, vencedor, não tem como você não conseguir fazer um projeto de texto bacana com 80 aulas. Você consegue ainda fazer o quê? A sua prova de linguagens. Com quem? Com uma professora de língua portuguesa, redação, expert em gramática, em leis e um expert em literatura. Exatamente. Nós temos, ainda dando continuidade, para a competência número 4, nós temos lá, sem medo do conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Então nós vamos dar suporte para vocês nos operadores argumentativos, em paralelismo sintático e paralelismo semântico e na pontuação. Elas garantem muito bem o pleno domínio e exercício da competência 4, como a gente já tinha falado um pouquinho mais cedo, e nós garantimos que vocês vão aprender de forma bem leve e contundente, para não esquecer mais todas essas questões. Para finalizar, nós temos ainda a competência 5, que a gente tem que perder o medo de criar essa forma que transforme a sociedade, que seja execuível e ainda seja cidadã. Nós vamos apresentar para vocês as possibilidades de agente, temos que construir todo esse detalhamento da proposta, qual é a finalidade da proposta e ainda temos redações feitas por nós e nós vamos explicar pedaço por pedaço dessa redação, além de modelos que foram com certeza vitoriosos e que garantem e auxiliam vocês na forma de construir o próprio texto de forma plena. A gente também fez a análise de redações nota 1000. A gente foi destrinchando redações nota 1000, que a gente pegou na internet, redações contempladas com 1000, com tão sonhado 1000. E fizemos o quê? Fizemos a estrutura, explicamos a estrutura, por que aquele aluno tirou 1000 na redação. Isso também vai ter na nossa plataforma, né, Vitor? Novamente, mais uma vez, ou uma vez mais, a plataforma mais completa que existe na internet. A plataforma mais completa que você vai encontrar na internet. E um plus, esse plus
eu acho que vocês só encontrarão conosco aqui, ó, mentoria exclusiva com os 2 professores da plataforma. Eu e Prof. Vitor vamos dar aulas expositivas com os temas mais diversos, dos mais diversos eixos temáticos e tirar dúvidas das 5 competências, além de podcasts que estarão disponíveis para você ouvir a hora que você quiser. E esses podcasts, eles dão um gás na redação. Eles dão muito um gás, porque a gente vai, na nossa conversa, a gente acaba não só trabalhando o tema, mas dando artefatos para que vocês possam construir uma redação a partir do tema que a gente fala. Então, quinzenalmente nós vamos abastecer essa plataforma com podcasts dos últimos temas, a coisa mais fresquinha que saiu, que é importante para que vocês ainda continuem com a mente sempre funcionando e ligados nas últimas novidades até a prova do Enem. E a gente quer expandir o sucesso que os nossos alunos do presencial tiveram no ano de 2020 para quem? Para o Brasil inteiro. Então, vocês precisam conhecer o nosso método, perdendo o medo de escrever redação. E estamos aqui agora com o nosso pitch de vendas. Se você está aqui agora nessa live, você vai ter o quê? A oportunidade de comprar com um super desconto. Ela de R$ 997, ela vai sair por R$ 397. Se você comprar agora, você vai ganhar esse desconto e vai levar mais de 80 aulas gravadas com todo o preparo, com todo o carinho, com toda a pesquisa que eu e o Prof. Vitor fizemos nestes 4 meses de gravações. E para você que quiser comprar a plataforma hoje, quiser fazer parte desse time de vencedores, ele cai ainda com um desconto que vai ser mandado no nosso grupo para R$ 297. É R$ 100 a mais de desconto para você que comprar agora a nossa plataforma. Ai, gente, então, olha, se eu fosse você, eu comprava agora. A garantia de 7 dias, validade 12 meses, cupom de desconto de R$ 100 para quem participou da live. Ai, meu Deus do céu. Gente, tá muito barato isso. Até eu vou comprar. Eu acho que a gente precisa comprar, porque a gente não pode deixar de fazer parte desse time de pessoas que garantirão a redação. Nós faremos redação do Enem esse ano. Vamos conversar sobre. Titia Valles vai fazer redação, Titia Valles vai fazer comentários. Nós estaremos dando essa mentoria para vocês quinzenalmente. A gente não vai desampará-los. Você compra, quem comprar a nossa plataforma vai ter mentoria. E não com professoras que vocês não conhecem. Vão ser com essas 2 carinhas aqui, ó. Que já serão batidas de vocês. Vocês vão estar conosco, comigo e com o professor Vitor, quinzenalmente. Quinzenalmente, nós vamos bater um papo, nós vamos conversar sobre um tema, nós vamos tecer uma redação juntos e vocês vão poder tirar as suas dúvidas conosco na mentoria. É isso aí. Sempre ao vivo, né, pela plataforma do Zoom, nós vamos nos encontrar quinzenalmente discutindo tudo isso, tecendo um texto junto. Agora, para dar mais credibilidade, para mostrar que nós temos um peso dentro do curso físico, acompanhe aí algumas provas de que vários alunos que tiraram mais de 900 junto com a gente. Olá, meu nome é Natália. Eu fui aluna do cursinho de redação do VPS no ano de 2017 e com a ajuda dele eu consegui obter uma nota na redação do Enem de 960. Com certeza o cursinho teve um papel crucial e muito importante para eu conseguir essa nota, para eu ter a oportunidade de ingressar numa faculdade, tendo em vista que lá foi estudado, foi abordado, foi explicado diferentes temas, tanto os temas da atualidade quanto os temas que estavam em voga na nossa sociedade. Olá, meu nome é Carolina Eufrásio, fui aluno da VPS em 2020 e consegui a minha nota graças ao método inovador que tange o conhecimento das leis. A Constituição Federal e a Declaração de Direitos Humanos são destrígidas. A gente entende cada artigo e consegue argumentar em defesa do nosso ponto de vista. Sem esse método, eu tenho certeza que eu não conseguiria. Meu nome é Cecília e eu estudei no VPS em 2020. O VPS foi extremamente importante para que eu conseguisse tirar 920 na redação, porque a Valesca ensinou pra gente muitas leis de cada eixo, no eixo saúde, no eixo educação, e a gente foi conseguindo encaixar as leis para cada eixo temático. A gente também aprendeu com ela diversos repertórios, como livros,
filmes, músicas, que dá para encaixar com certeza. E isso foi essencial para que eu conseguisse passar no curso do meu sonho, que sempre foi medicina veterinária. Meu nome é Raquel, eu cursei o VPS no ano de 2020 e no Enem desse mesmo ano eu consegui alcançar a nota de 940 na redação. É claro que essa nota ela só foi possível de ser alcançada graças ao método do curso da Valesca, que é basicamente inserir as leis e o conhecimento delas e da Constituição Federal dentro da sua redação. Esses mecanismos de conhecimento de lei, da Constituição, junto com a Declaração dos Direitos Humanos, auxiliam muito na hora de argumentar na redação. E eles se encaixam em diversos temas que podem ser cobrados pela banca do INEP. Oi galera, meu nome é Ágabo de Oliveira, eu fui aluno do VPS em 2020 e consegui minha nota graças ao método inovador no tange conhecimento da lei. A Constituição Federal e a Declaração dos Direitos Humanos é destrínchera. A gente entende cada artigo e consegue se posicionar em defesa do nosso ponto de vista. Sem esse método, eu não conseguiria. E o suficiente para que eu obtivesse 820 pontos e fosse aprovado na minha segunda graduação, só que agora em Economia na Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF. Tá. E aí, galera, animaram? Estão perguntando aqui pra gente qual é a forma de pagamento. A forma de pagamento você paga com boleto ou com cartão. Você pode dividir esse valor no cartão de crédito também, se você preferir. Como todas as outras plataformas, boleto ou cartão, podemos dividir no cartão este valor também. Este valor com desconto pode ser dividido no cartão. Olha, gente, você vai perder essa oportunidade. Na própria plataforma da Hotmart, você consegue fazer essa escolha e dividir de quantas vezes você quiser ou puder. E é muito importante isso que a Valesca falou sobre o desconto. O desconto só vai existir para quem entrar no nosso grupo do WhatsApp. A gente foi bombardeando essas informações que a gente precisava fazer parte do grupo para receber o link da nossa live e é lá que vai estar o cupom de desconto para que você possa ter esses R$100 de desconto e garantir a plataforma mais completa de redação nas suas mãos, tendo o seu 900 mais. Você não vai ficar fora dessa, né? Você vai deixar passar essa oportunidade? Está na hora de você comprar, meu querido. Está na hora, vencedor. Venha ser um vencedor conosco. A plataforma mais completa que você vai encontrar na internet. Mais de 80 aulas gravadas, podcasts e mentoria. Mentoria, gente, é muito importante. A gente vai te pegar pela mão. Nós vamos pegar você pela mão, candidato, para você conseguir tecer e para você perder o medo de escrever redação. O que eu faço com os meus alunos no presencial, eu vou fazer com você, que está em qualquer lugar do Brasil. Você vai ter acesso a mim e ao professor Vitor quinzenalmente, com esta mentoria, juntamente com as aulas. Meu querido, nem vai ser 900 mais, vai ser 1.000. Isso, não esqueça, para quem ainda não faz parte do grupo, vai lá no @meu do Instagram, lá no link, tem um link na bio que vai direcionar você diretamente para o nosso grupo do WhatsApp. Tá? O @ é Victor Barroso Cruz, só procurar lá e tem o link, você vai ser direcionado automaticamente para o nosso grupo no WhatsApp. Garanta a sua plataforma e venha pensar e escrever diferente com a gente, garantindo 900 mais na sua redação do Enem. E perdendo o medo de escrever redação, que é a coisa mais importante. Você vai perder o medo da redação. Chega, redação não vai ser mais um fantasma na sua vida. Eu garanto isso para você, professor Vitor também garante isso para você. Nós vamos te pegar pela mão e nós vamos fazer você chegar aos seus tão sonhados 900 mais. A gente vai ficando por aqui, né, Valesca? Foi um prazer encontrar com vocês nessa noite, apresentar para todos vocês quais são as nossas ideias, a nossa modificação, a nossa proposta de mudança no estudo, no ensino, na tessitura do texto. Espero que você venha fazer parte com a gente desse grupo para mudar a sua forma de pensar e escrever textos. E siga a nossa página no Instagram, @Valesca Salgado, @Valesca_Salgado,
siga lá no Instagram que a gente está produzindo conteúdo todos os dias para você. São dicas de gramática, dicas de interpretação de texto e dicas de redação, para você mandar bem na redação do Enem, para você conseguir os seus 900 mais. Beijo! Beijo. Amei conversar com vocês.